gente vai falar de como foi sua jornada com a ansiedade. Certo. Como foi do começo até agora. Para começar, vou ter que voltar bem lá para trás. Como que era a sua rotina quando você era professora? Era uma rotina bem intensa. Então, digamos assim, eu acordava 5 e pouco, 6 horas da manhã, arrumava a cria, me arrumava, saía, ia pra escola, e eu tinha que chegar na escola às 7 horas. Então, era das 7 até 1h da tarde, e depois das 2 até acho que 6, era uma coisa assim, 6 e pouco, e depois até às 11. Certo. 11, meia-noite, era mais ou menos isso. E nessa época, quais eram os seus hábitos? Como eu tinha muitas salas, eu tinha que corrigir muitas coisas, então eu não bebia água, eu não tinha tempo de comer, então às vezes eu levava lanche, às vezes não, às vezes era salgadinho, sabe aquele salgadinho? Fandangos. Cheetos, fandangos, essas coisas que era a coisa mais fácil de comer no lugar. Suquinho, igual suquinho de criança. E na sala dos professores sempre tinha biscoito, água e sal, biscoitinhos, era isso que eu comia. De dia de semana, de final de semana, aí não, como eu tava em casa e eu tinha que fazer comida, aí eu comia melhor. Mas, num geral, água eu não lembrava de beber. E volta só a um ponto, no final de semana você só fazia comida por quê? Porque eu tinha que cuidar dos outros, da cria e do marido. Só pra pontuar, né? Só Só pra deixar claro. Feio esse negócio, né? E como que eram os seus hábitos dentro dessa rotina? Você falou que você não bebia água, você não ia no banheiro, porque daí você não podia perder tempo. Como que era viver com esses hábitos? Primeiro que dentro da sala de aula você não tem tempo, então você não pode sair. Você tem a troca de aula e você tem que mudar de sala o mais rápido possível. Então, eu tinha 3 momentos durante o período. Então, era na entrada, na hora do intervalo e na hora da saída. Só que na hora da saída, olha a história que eu me contava. Eu não vou ter tempo. Porque eu tenho que levar a cria em casa pra depois ir pra outra escola. E eu tenho que chegar na outra escola em tempo de pegar a primeira aula, porque senão a gente é penalizada, não pode entrar na sala de aula. Óbvio, eles estão mais certos. Mas nessa brincadeira, eu perdia um dos momentos, que era a troca. Então eu acabava indo no banheiro, eu iria no banheiro 3 momentos, só que era o momento que eu tinha pra comer. Então eu comia, enfim. Então eu acabava decidindo fazer uma escolha, em vez de... Porque eu poderia me organizar melhor, só que era prático ignorar um dos fatores. E você também, eu acho, você não sabia se organizar dessa forma que você se organiza hoje naquela época, porque isso são anos atrás. Nossa, isso aí a gente tá falando de 2004, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, por mais que você sempre soube se organizar naquela época... Eu era um trator. Nossa, eu era a professora que entregava tudo na hora, porque eu tinha as lições dos alunos para corrigir, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer feira, tinha que fazer não sei o que, porque professora de biologia tem que fazer essas coisas, e eu era melhor. Eu nunca recebi uma prova sua em atraso, tinha professor que a gente cobrava nota. Você, a gente não sabia como você entregava tão rápido a nota. Porque eu trabalho em primeiro lugar, era em primeiro lugar. E aí surgiu sua parceira infecção de urina. Como é que foi essa época? Como que você descobriu a infecção de urina? O que aconteceu? A infecção de urina, ela começou, por incrível que pareça, na época que eu tava fazendo mestrado. Então foi antes? Foi até antes, foi um pouquinho antes. Só que a resposta é comum, porque a biologia feminina é mais aberta do que a biologia masculina. O corpo, a anatomia. Entre vocês biólogos era um consenso ser comum. Era um consenso ser comum. E, assim, o que acontecia? Eu sempre fui uma pessoa de hábitos. Eu gostava de acordar, tomar banho. Se desse vontade de no meio do dia tomar banho, tomava banho. E de noite, antes de dormir. Só que eu saía às 5 horas da manhã, olha só. Saía às 5 horas da manhã e eu já tinha essa predisposição de não tomar água para não perder tempo. E eu chegava na USP, que eu trabalhava no extremo oeste e morava no extremo leste,
2h30, 3 horas depois. Não E dá do pra você extremo ficar leste para parando. USP é longe. É longe. Eu não podia ficar parando pra ir no banheiro. Então eu nem tomava água, que era pra não perder tempo no meio do caminho. Isso desde o mestrado, desde antes de dar Desde o aula. mestrado, imagina. As merdas vinham desde antes. Então, eu tinha esses hábitos. Falando pra você agora, não, a merda começou muito antes. Mas eu já explico isso. Então, assim, as coisas foram de um jeito em que eu simplesmente... Eu só queria dar conta do trabalho, não existia a pessoa. Eu tinha que dar conta do trabalho. Então, no mestrado, num dos meus primeiros cursos, eu tomei um C, por conta de uma seta que eu coloquei ao contrário. Depois isso é história para outro dia. Mas eu não podia aceitar aquilo novamente. Então eu falei, pera, preciso me dedicar mais. E me dedicar mais era me esforçar ao máximo. Isso você acha que vem pela cobrança do nome? Porque, por exemplo, você tá fazendo mestrado na USP. Não, é minha autocobrança. Era seu. Era meu. Eu sabia que daria pra fazer de outra forma. Mas aquele jeito foi a forma que eu achei melhor naquele momento. Entendi. Autocobrança é a palavra. Então veio daí a sua história com a infecção de urina. Sim, mas era esporádico, muito esporádico. Acontecia às vezes só. 1, 2 vezes no ano. E você achava normal, 1, 2 vezes no ano, você ter algum Patógeno. Isso entrando no meu organismo. Tava Entendi. normal. Pra você tava tudo certo. Tava tudo certo. Aí pula 20 anos. Pula 20 anos. Hoje em dia, graças a Deus, fazem anos. Anos que você não tem. Nada. Mas na época que você estava na escola, você achava normal também acontecer ainda infecção de urina? Não, porque a dor era muito forte. Era muito estranho. Piorou. Os sintomas eram diferentes. Era intenso. Eu tomava remédio, beleza, ia embora. Dava 15 dias, um mês, vinha novamente. E tanto é que os médicos falaram, mas a infecção de urina de repetição, isso é normal. Aí eu falava, beleza, mas é uma coisa que ali já começou eu a discutir comigo mesma. Nem sempre o que é normal, ou o que é comum, é normal. Uhum. Porque você tem um patógeno infeccionando o seu corpo. Não é normal, pode ser comum. Muita gente pode ter. E os médicos falavam, é comum. No máximo a gente vai ter que fazer uma cirurgia em você, porque eles sugestionaram que a minha anatomia tinha um ducto que estava passando e estava fazendo infecção. Mas na verdade não era meu comportamento, eram meus hábitos. E eles não sabiam, ou não me disseram. E aí juntou hábitos ruins com uma predisposição fisiológica. Juntou o tico com o teco. Isso. Só que mudar o seu comportamento. Como é que foi essa mudança de comportamento nessa época? Inicialmente, gente, eu tinha até ânsia de vômito quando tomava água de manhã. Até hoje você não é muito fã. Você toma hoje. Toma forçado. meio litro. Mas. Quando você acorda, você toma meio litro. Toma meio litro. Eu já pego, vamos lá, um copo, o segundo eu vou bater no papo, nem percebo. Mas não é que uma coisa que eu goste. Uhum. Só que nessa época era muito pior. Era muito, muito pior. Então eu fazia mais o que eu gostava do que eu precisava. Então eu falava, daqui a pouco eu bebo, eu ficava adiando. E de repente a infecção vinha, aí a culpa na cabeça de novo. Olha lá, você não fez novamente o que precisava ter feito. E foram muitos hábitos que você tinha que mudar. Porque você era acordar extremamente cedo, dormir extremamente tarde. Sim. Beber água. Isso. Ir no banheiro. Se alimentar para a imunidade ficar boa. Comer mais do que fandangos e cheetos. Isso. Essa mudança começou ainda quando você dava aula ou quando você mudou para a empresa? Olha, a infecção de urina me perseguiu até na empresa. E eu cheguei a duvidar da minha higiene. E o médico mesmo falou. Logo você que não chata tem nada pra caramba com limpeza. Exato. E o próprio médico falou, não é. Porque não era apenas a E. coli, que é aquela que tá nas fezes. A bactéria. Eram outras bactérias também. E aí foi aquilo que começou a me assustar. Então, a entrada de outros patógenos que causavam infecção de urina não era especificamente essa. Aí eu falava, pô, mas pera, tá tudo errado. Então, eu saí das escolas, fui pra empresa, trabalhei um período na empresa. Só que, o que eu reparei? Sempre, trabalho em primeiro lugar. E você trabalhava muito na empresa desde o começo. Foi. Só que em 2018, eu precisei viajar. E eu só comia dentro de aeroportos. Eu não tinha tempo.
Era tomar café da manhã aqui em São Paulo, na hora do almoço eu tava em Joinville, e aí eu fazia as minhas reuniões e eu cheguei a estar de madrugada em Fortaleza, porque eu não voltava para São Paulo. Uhum. A gente ficava batendo pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. E em dezembro foi quando começou a vir pedras nos rins, mas as pedras assim, consecutivas. Aí eu falei, tá, meu corpo tá falando alguma coisa. E ali eu decidi que eu tinha que começar a prestar mais atenção em mim. E coincidiu de eu abrir minha empresa nesse mesmo período, porque as empresas que eu estavam com problema. Eu lembro que foram 2 anos pauleira. Um você viajando pelo Brasil e um você quase morando no Guarujá. Era de segunda a sexta no Guarujá, sábado e domingo em São Paulo. Sim. Só que era trabalhando, não era de férias no Guarujá, quem dera fosse. Quem dera fosse. E foram esses 2 períodos, isso. Então lá eu não fazia comida, eu comia na rua. No jantar eu tinha preguiça, dá-lhe salgadinho de novo. Eu não sabia que eram esses detalhes. Por incrível que pareça, eu não sabia. E aí juntou a mudança de hábito, só que não funcionou apenas mudar os hábitos para mudar a infecção de urina. Não, porque eu tinha que enfrentar com antibióticos. Então, meu estômago tava danado, assim, eu não conseguia mais comer, a minha imunidade tava bagunçada, a minha pele. Era um caos por conta, não sei se vocês gostam de tomar antibiótico. Eu não suporto. E antibiótico é forte, né? Muito forte. Ele resolve uma coisa e eu tenho a sensação de que ele bagunça algumas outras às vezes. Sim, porque ele mata antibiótico, então anti-seres vivos. Então ele mata a bactéria, tanto a bactéria boa quanto a bactéria ruim. Quem tá no caminho vai sofrendo. Vai todo mundo. Então o intestino, as bactérias que estavam lá para fazer toda a eliminação, enfim, todo aquele processo de digestão, elas morriam também. Entendi. E aí a gente chega na nossa outra grande amiga. Quando que você percebeu que você se livrou da infecção de urina, tomou os remédios, passou, mudou seus hábitos, manteve hábitos novos e chegou a ansiedade? Quando você percebeu que você estava ansiosa? Foi bem nesse ano que eu falei, por volta de 2018, quando eu precisei sair de uma empresa, fui para outra e eu tava me separando e foi tudo ao mesmo tempo na minha cabeça. Entrando na faculdade. Você tava entrando na faculdade? Não. Foi na faculdade. Você tava entrando na faculdade, você começou a sair de noite. Porque você trabalhava. E então foi aquele caos. E eu posso dizer que eu não tinha mais controle nenhum. Nem sobre o meu trabalho, nem sobre mim, nem sobre o cuidar de você, nem sobre nada. Porque mudou a rotina. Mudou tudo. Da noite pro dia, assim, mudou tudo. E por mais que eu trabalhava em casa, eu não tinha domínio de quando as pessoas iam me pagar, como que as coisas iam ser. Cada um tava vivendo a sua vida. E eu não tinha ideia que isso era ansiedade. Não tinha ideia. Então a única coisa que eu sabia era que eu tava com medo, que eu não conseguia dormir de noite, que eu falava, gente, não pode ser, mas eu não tô normal, eu perdi o controle quanto a mim. De pensamentos ruins, mas pensamentos que hoje, pensando, mas não tinha nem como isso acontecer. Mas na boa, eu tinha esses pensamentos e eu não tinha domínio nenhum sobre eles. Quais eram os sintomas físicos que você tinha nessa época? O acordar de noite, de supetão, isso pra mim era horrível. E eu acordava já com medo e eu não sabia nem com medo do que eu tava. Pra acordar correndo sem saber de quem. Eu acordava, eu olhava dos lados que eu falava, meu Deus. Aí o coração batia forte, aquela sensação horrível na garganta que eu não sabia se eu queria chorar, se eu não queria. Era um mal-estar forte. E os pensamentos, é muito engraçado que você não tem controle dos pensamentos. Vinham coisas absurdas. Hoje eu sei que são absurdas, mas na época eu tinha medo de cada uma delas acontecer. E era um medo forte, beirando a pânico. Sim. Tanto é que teve situação que o meu medo era tão grande que eu levantava e ia vomitar. Entendi. Aí eu voltava e falava, tá, mas espera, calma. Vamos entender. Só que eu não tinha ideia. Mas você não entendia? Não. Pra mim, aquilo que tava acontecendo tinha a ver, sei lá, com alguma coisa que eu tinha comido,
Tanto é que foi o mesmo período que eu coloquei o DIU. Então pra Que eu fui você era fazer- efeito colateral. Não, pra mim era hormônio. Eu estava com Entendi. problema hormonal. E aí, quando eu fui no médico, ele falou: ah, sim, você tá com umas oscilações hormonais, vamos cuidar disso aqui. Aí ele pegou e cuidou disso aqui. Mas acho que nem ele, nem ninguém olhou pra esse outro lado. E eu acho que eu nem contei pra ele. E na época também não era tão falado sobre a tal da ansiedade. Não. Ninguém não falava. Não. Aí você falou que você estava trabalhando como empreendedora dessa vez. Sim. Como que era a rotina como empreendedora? Porque daí mudou completamente. Você falou que estava em casa, você trabalhava em casa. Aí eu me cobrava porque eu tinha que ter resultado. Na minha cabeça eu ficava, não, eu tenho que ter resultado. Eu preciso ter resultado. Se eu não tiver resultado, como que eu vou receber no final do mês? Eu tenho que ter resultado. Então, ao mesmo tempo, isso criou um padrão de pensamento que eu só vou ter valor, eu só vou conseguir olhar pra mim e falar, puta, legal, você conseguiu fazer se os resultados viessem também. Você se media por uma régua Bem bem alta. específica. Bem alta. Então, mudou a alimentação, tanto é que a infecção de urina, Foi de vez. a água foi diminuindo, mas ao mesmo tempo aí eu comecei a brigar com outra coisa que eu não sabia. Eu não tinha ideia. Por quê? Eu não tinha horário de entrada e saída. Uhum. O empreendedorismo na minha cabeça, e eu acho que é até um grande problema Coletivo. coletivo, exato. Porque eu acordava, sentava naquela mesa e ficava. E eu lembro que você chegava de noite, Uhum. e aí você olhava e falava, e aí, tá trabalhando até agora? Eu olhava e falava, tá. Só que era o quê? É porque eu morava longe de casa. Eu trabalhava longe de casa, de onde Sim. a gente morava. Sim, Então eu levava horas do serviço até chegar em casa. sim, E você tinha passado o dia sem falar com nada nem ninguém, só trabalhando. sim. Por mais que você interagia com o cliente e tudo mais, Mas era ali, era no foco, computador. no foco. E a sua rotina era acordando cedo, Sim. indo dormir tarde de, De novo, só que de um jeito diferente. Sim. Aí como é que foi esse caso com a ansiedade? Como é que ela cresceu a ponto de você olhar e perceber que era um problema e chegar no nome? Porque era o inimigo oculto até Era agora. o inimigo oculto. Você não sabia com quem você estava brigando. Você Não. estava brigando às cegas. Depois que eu fiz o tratamento hormonal, que aí falaram, beleza, então isso vai passar. Aí de repente eu falei, tá, mas começou a não passar. Aí eu falei, então, pera. Aí a minha irmã me indicou um médico e esse médico passou um medicamento, que eu não lembro o nome dele agora. Eu sempre esqueço o nome desse medicamento. Mas era uma tarja coloridinha, ou não? Tarja vermelha, se eu não me engano. Era uma tarja colorida, não lembro a cor. Já era muito adulto. Já era muito adulto, nunca que eu tinha tomado um medicamento desses que precisava de prescrição, a não ser que fosse antibiótico. Uhum, E esse precisava de prescrição. certo. E aí eu comecei a tomar. Só que eu achei engraçado que eu não sentia nem tristeza, nem alegria. Eu me sentia entorpecida. Com remédio pra controlar a ansiedade. Isso que eu não sabia o que era. Eu tava controlando aquele mal-estar, aqueles pensamentos abruptos que vinham. O médico não te explicou nada. Ele não usou nenhum nome. Você não tinha um nome pra olhar. Falava, a gente vai cuidar disso, porque isso aí é o seu sistema emocional não tá bacana e tal. E aí eu achei fraqueza. Falei, como assim? A emoção não tá bacana? Pera. Tô sendo emocionada. Tá errado. E a autocobrança de novo. Pô, quando você enfrenta um patógeno, você tá enfrentando alguém de fora. Agora, a inteligência emocional não tá bacana? Como assim? Uhum. Aí, beleza. Passou por isso e eu tomando esse medicamento. E eu tomei esse medicamento por 6 meses. Até que começou a aparecer as coisas de novo. Aumentar um pouco a intensidade, sabe? Como Aumentar. assim? Aí eu falei pro médico, falei, por que tá acontecendo isso? Aí ele, porque tem que aumentar a dosagem. Então você começou a tomar o remédio, ele resolveu por um período te entorpecendo. Sintomas, isso. Só que aí depois voltou de novo. Voltou de novo. Então, se eu não tomava o remédio, eu sentia aquilo novamente. E o que você sentia? Aí eu fiquei puta. Por quê? Desde criança, na minha cabeça, isso aí é um valor meu. Eu não gosto de tomar remédio. Uhum. Como que ele ia ter que aumentar? Por conta de inteligência emocional de novo? E quais eram os sintomas físicos?
Voltou novamente o coração. Taquicardia. Isso, a mão gelada, um medo absurdo. Eu tinha medo de sentir medo, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de... Eu lembro que eu ia pras reuniões, eu olhava e falava, tá, eu preciso ir pra reunião. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu chegava aí pro banheiro, chorar, vomitar. Aí eu voltava. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, pelo menos Uhum. dali pra fora. Enfrentava. E eu achei engraçado até que o meu diretor nessa época falou, olha que eu vou soltar meu pitbull em cima de você. E E apontou você pra era o mim. pitbull. E eu pensando, eu, 1,5 m, com tudo isso que você não viu, eu vou passar lá no banheiro. Sou o pitbull da empresa? Aí eu falei, tem coisa muito errada atrás disso. Uhum. Muito errado. E eu peguei e falei, tá, pera. Aí eu cheguei a tomar, acho que 1 semana, esse aumento de dose que o médico falou. Uhum. E como você ficou? Eu bati o carro. Foi aí que Eu perdi a aconteceu atenção. o momento do carro. É. E no momento do carro, você tava tendo uma crisezinha de ansiedade. Porque nesse dia eu fiquei puta. Eu falei, eu não posso tomar esse medicamento nessa quantidade que tinha, que tava. Eu voltei. Você tava Sem surtando avisar. por causa do remédio. Aí eu voltei um pouquinho sem avisar e fiquei na mesma dosagem do primeiro dia. Não façam isso, crianças. A hora que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu tive todos os sintomas de novo. Eu tava indo pra uma reunião muito, muito complicada. E pra ajudar você a bater o carro. E aí eu bati o carro, eu não vi. Eu estava saindo da garagem, eu não vi a hora que o carro veio, eu dei do lado do carro. Eu bati no carro, o carro tava passando, coitado. O cara nem me viu. Porque acho que ele falou, você tá me vendo aqui, que eu tô na rua. Eu não vi. A hora que eu bati o carro, eu olhei, aí eu falando comigo, alguma coisa fez assim, como você não viu o carro? Porque de verdade eu não vi. Aí eu falei, pera, tá tudo muito errado. Eu parei, dei o telefone de seguro pro cara, porque quando a culpa é nossa, ele resolve. Fui pro serviço, a minha vergonha era tanta que eu estacionava o carro 3, 4, 5 ruas antes, pra que ninguém visse o que tava acontecendo. Porque a vergonha era tanta que eu falei, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí eu peguei, deixei o carro lá, entrei na empresa, comecei a olhar em volta e começou a me dar um sono. Um sono. Eu fui pra minha mesa, fiz o que eu tinha pra fazer, fiz a reunião, era horário de almoço, eu voltei, fui, lá tinha um pátio onde a gente guardava, tem um nome que agora eu não tô lembrando, e onde a gente guardava todo o material que a gente Tipo vendia, o estoque. Eu me escondi e dormi. Eu dormi. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Aí eu acordei e ali eu tomei a decisão. Falei, cara, eu vou ter que descobrir o que é. E eu vou ter que enfrentar esse bicho. Isso foi antes ou depois da conversa no funeral? Que você conversou com um parente sobre se sentir entorpecido? Isso foi antes. Antes. Ali eu falei, não, eu vou ter que entender o que tá acontecendo. Então eu saí e comecei a perguntar para as pessoas que tomavam remédio para dormir, as pessoas que tomavam remedinho inocente quando eu tava nervosa. Eu comecei a buscar ideias para entender que remedinho inocente era esse. E você perguntou, tipo, eu preciso ou Não, curiosidade? eu parei, eu emputeci, eu comecei a ficar brava comigo. Por isso que eu não indico Uhum. fazer dessa forma, porque eu tive que quebrar a cabeça para descobrir o que tava acontecendo. Uhum. Até que faleceu uma pessoa da família, e eu fui lá, comecei a conversar com algumas pessoas, e uma delas falou pra mim, mas você, não se preocupem que eu não tô chorando, porque eu tomo remédio pra depressão. Aí isso me chamou a atenção, eu olhei assim, falei, que remédio que é? Despretensiosamente. Porque eu já tava investigando, Mas você não queria que soubessem da busca. e nem que eu tomava, ninguém Entendi. sabia que eu tomava, porque eu também tinha vergonha disso. Aí eu peguei e perguntei pra ela. Ela pegou e fez assim, não, é que eu tomo tal Rivotril. Uhum. Eu falei, Na Jesus? época, Falei, o não conhecido o Rivotril. não conhecido, né? Jura? Tomo. Comecei com tal. Quando ela falou, comecei com tal, era o primeiro remédio que eu tinha tomado. Aí eu falei, tá.
Só que aí, depois de algum tempo, eu precisei aumentar a dosagem, não sei o quê. E ela, sem querer, me respondeu todo o trajeto que eu não queria passar. Que aos poucos ela foi aumentando a dosagem, ela já não sentia mais nada, estava entorpecida pelo remédio. Isso, então ela falou, gente, nem se preocupa, porque chorar eu não vou. Mas eu tô chateada, tô triste. E era uma pessoa que ela gostava. Uhum. E isso me chamou muita atenção. Porque você conhecia bem ela, você sabia que não seria uma Sim. reação normal. Sim! Aí eu olhei e falei, tá, pera. Aí eu fui pro médico e falei, ó, tava acontecendo isso. Aí começou o desenrolar do... Só que eu, nessa época era SUS, né? Não era... Uhum. Então aí começou um desenrolar de comportamento, de você começar a viver e não sobreviver, porque você tá preocupado só com o trabalho, você tem que começar a cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo. Aí eu vi que era comportamento. Que foi quando você já estava estudando o comportamento humano. Aí coincidiu. Não foi que eu tava procurando, calhou. Aí eu falei, opa, pera, então, isso. Aí eu comecei a testar em mim. Uhum. Foi a hora que eu comecei audacioso. A fazer os negócios comigo, porque eu sabia que se eu pedisse para alguma daquelas pessoas, em algum grau, diminuir o medicamento ou parar de tomar, elas, que sabiam menos do que eu e estavam com remédios mais fortes do que eu, iam sentir o quê? Como que Entendi. seria? Eu tava no começo. Uhum. E Então- você estava disposta a fazer o teste. Tava. Porque eu tava muito puta. Tava muito brava. E quando aconteceu isso, por que eu perguntei da infecção de urina? A infecção de urina você começou mudando o comportamento e depois foi pro remédio. Isso. A infecção de urina, eu era obrigada, eu tava brigando com o patógeno. Então eu era obrigada a enfrentar ele com antibiótico. A ansiedade estava brigando com você. A ansiedade estava brigando com meus pensamentos. Como é que eu controlava aqueles pensamentos negativos? Como que eu controlaria o medo? Com quem que eu tava brigando? Era comigo mesma. Então eu comecei a assumir que aquilo não era uma doença. Que aquilo era um padrão de pensamento devido a um comportamento. Que foi o que me trouxe mais resultados. Uhum. Porque quando eu comecei a abraçar que eu era doente, eu me via como vítima. E uma vítima precisa de ajudante. E eu falei, tudo bem, eu sei que eu preciso de ajudante nesse momento, mas eu também preciso fazer a minha parte. Então, na minha visão, eu falar comigo... Você não precisava ser salva. Não, eu precisava eu mudar meu comportamento. Aí foi a hora que eu comecei a fazer dança. Que a gente começou a fazer dança. Uhum. Aí nós fizemos alguns tipos de dança. A gente começou a ir pra academia. A gente começou a ir pra academia. Aí eu desgastava. A academia eu detestava. Uhum. O dia que o personal me viu na esteira jogando Candy Crush, ele ficou puto. Eu lembro que a gente... Teve um dia que nós fomos as últimas a sair da academia jogando stop com o pessoal da recepção. Foi. Porque eu comecei a me distrair. Eu percebi que a minha mente ela estava voltada só para um assunto e que eu não estava cuidando de mim. Ali as coisas começaram a melhorar, mudar. E eu comecei a tomar o remédio esporadicamente quando os sintomas estavam muito fortes e aí eu não tinha mais autocontrole. Aí eu usava ele, mas não era todo dia. Rolou um desmame. Só que aí vieram as pessoas perguntar pra mim, como que foi seu desmame? O que desmame? Porque o médico falou, só que eu não dei atenção. Ele falou que eu ia ter que diminuir a dose até parar. Eu parei. Isso fui eu. Não indico o que eu tô falando, não indico. Eu acho que tem que ser feito tratamento de acordo com o que tem que ser feito. Só que eu entendi o que estava acontecendo com o meu corpo. Então eu descobri que a ansiedade em mim era um medo. E um medo exacerbado. Então o que eu comecei a trabalhar? A influência. O que eu posso fazer para sentir menos medo? O que eu posso fazer para ter mais resultados aqui? Como que eu posso cuidar do meu corpo para que ele fique ocupado e eu esteja tão cansada que eu durma a noite inteira? E foi a hora que eu comecei a buscar saídas. E criei um protocolo para mim. E na época, eu lembro que ansiedade não era falada, era dislexia. Isso. Mas as pessoas não conheciam Depressão. tanto a ansiedade. Porque desenvolvimento pessoal era chamado de autoajuda. Sim. E era até um deboche você tratar o desenvolvimento pessoal. Na época as pessoas não sabiam lidar bem com isso. E foi bem na época que surgiram os primeiros coaches, que eram aquelas pessoas que achavam que tinha que se meter na vida dos outros e que, ao se meter na vida dos outros, as pessoas iam ter tudo resolvido.
Porque Sem elas iam saber. virar border collies. As pessoas felizes, alegres, que pulariam na água e seriam felizes para sempre. E não era isso. Sem saber que tem toda uma técnica, um estudo, que é um curso sério, que não é brincadeira. Exato, que é um curso caro. Caro e sério, não só sério. Aluna do Tony Robbins. Aluna da equipe do Tony Robbins, posso dizer, é um curso caro. Então, quando você se depara com aquele monte de modinha saindo em TikTok, Instagram, acho que TikTok não existia. Não existia, né? Era Instagram. E saiu aquela moda, porque tudo deu gatilho, porque tudo... Começou naquela época a sementinha. A sementinha, né, do caos. Foi ali que eu falei, pera, não é que deu gatilho, não é qualquer coisa que, ai, tô ansiosa. Não, o negócio tava impregnado, sabe? Era, enfim, era constante, era desse jeito. E um debate que a gente teve até hoje foi interessante. A ansiedade tem um CID. Tem. É considerado considerado. doença, sim. Tem a diferença de se sentir ansioso e ter um transtorno ansioso, Sim. mas você trabalha com a sua autossugestão de uma forma bem específica. Pra mim, ansiedade não é doença. Ansiedade é um estado e você está nesse estado ansioso, em alto grau ou baixo. Por que que eu falo assim comigo? Por que que eu falo assim comigo? Porque eu sou muito cética. Se é uma doença... Você é pesquisadora. Eu tenho que tratar, sim. Na USP eu fazia as pesquisas com saliva de mosquito, que a gente estava estudando o fator de vacina para leishmaniose. Então, o que é preto, o que é branco, o que é azul, é azul. Se eu assumir que é uma doença, eu preciso tratar como doença. Só que, na minha visão, assumir que era doença não estava me fazendo bem. Só que eu entender que é um estado que vem de medo, que é um estado que vem de algo, uma sensação, um sentimento, enfim. O que eu preciso mudar? O meu comportamento e a forma com qual eu vejo isso. Eu tenho mais influência. Eu não tô brigando com o patógeno. Eu tô trabalhando a minha inteligência emocional. Então, na minha inteligência emocional, eu não tô doente. Eu tô com um estado ansioso que eu posso tratar. Como? Um comportamento. Porque não é uma bactéria que faz isso com você. Não é um patógeno. Não é um vírus. Não é. Simplesmente são situações... E não tem vacina para isso, né? Não tem vacina. Então, quando eu enfrento isso, eu não tô enfrentando a mim, eu tô enfrentando o meu comportamento. Legal essa visão. Porque senão, daqui a pouco a gente tá criando doenças autoimunes. Que, querendo ou não, você também tá brigando com você mesmo. Só que isso é tudo na minha cabeça. Eu tô falando que funcionou a sua experiência pra mim. Então, quando eu descobri no que eu tenho influência, no que eu posso trazer mais controle do que preocupação, como eu vou cuidar do meu corpo, eu vou começar a ir no parque uma vez por semana, lembra? Mudou uma série de hábitos. Que a gente começou a colocar o pé na grama, que a gente começou a conversar. Tinha assuntos polêmicos entre nós duas que uma olhava pra cara da outra. Eu não concordo com isso. A gente teve coragem de enfrentar isso. Ter conversas difíceis. Isso, de uma olhar pra outra e falar, mas eu acho isso. E você? Eu acho isso. Puta, legal, vou estudar o que você tá falando. E isso aqui eu posso levar em consideração. Tá, ó, isso aqui eu não concordo não. Mas era direito seu e direito meu. Então começou a ter alívios e leveza em várias áreas. Eu comecei a ter mais coragem. E essa coragem, nossa, ajudou muito. Eu não sei mais nem o nome do medicamento que eu tomava. E como que você Fluoxetina. Acho que era fluoxetina, era. E como que você tá hoje? Hoje eu tenho estados ansiosos, do mesmo jeito. Crises ansiosas ou sentimento de ansiedade? Sentimentos de ansiedade. Putz, fiz uma venda. Cara, essa pessoa não pagou o boleto ainda. Por que não pagou o boleto ainda? Dá pra pagar o boleto? Porque você nem dá pra fazer. Eu continuo sendo empreendedora. Isso. Então, você não tem uma estabilidade. Só que isso faz parte. Se eu não quisesse mais ter esse tipo de sentimento, eu ia pro CLT. Só que aí eu ia ficar apavorada se todo ano, qualquer mês, eu podia ser mandada embora. A vida não tem estabilidade. A ansiedade pode surgir em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, a hora que eu comecei a me deparar com isso, e falei, não, beleza. Tá, isso aqui é um estado ansioso. O que eu posso fazer? Eu vou fazer outra venda que eu não fico dependendo disso.
E aí eu comecei a abrir de novo a minha influência. Tem momentos que eu acordo no meio da noite que eu falo, meu Deus. E se? Aí eu falo, e se minha avó tivesse duas rodas, ela seria bicicleta, não seria minha avó. Começo a brincar comigo. Você aprendeu a lidar com você. Eu comecei a lidar comigo, na minha realidade que funciona. Aí o que eu faço? Eu deixei o Kindle. O presente do Kindle que você me deu foi bem bacana. Deixa o Kindle de lado. Você criou métodos pra você. Deixa eu me distrair. Porque pesquisar se a falta de dormir matava, até isso eu pesquisei. Não, a pior coisa que acontece é pesquisar no Google. Tudo é gravidez, câncer ou morte. Aí tava lá. Não, não é isso que vai te matar. Mas sua cabeça pode te matar. Aí fora que eu falei, ok. E é por isso que você chegou agora na fase de criar o seu protocolo. Sim, porque eu tinha vergonha de falar isso em público. E hoje eu acho... trazer essa história a público. Tinha. Então, hoje eu acho que é bacana as pessoas saberem que... porque tem pessoas tão céticas quanto eu. Tem pessoas que assumem que é doença, ok. Tem pessoas com várias visões. É o que você falou, são visões e graus diferentes. Exato. E não há certo, não há errado. Tem o que tá acontecendo com você. E eu queria que as pessoas que são céticas igual eu, que não querem viver tomando remédio, saibam que é possível. Uhum. Por isso que eu criei o protocolo contra a ansiedade. Que é um lugar seguro com passos simples. Passo simples. Só que do que funcionou pra mim. Eu não sou médica, entendo que é uma doença, mas eu trabalho... comportamental. Sim, e eu trabalho a autossugestão. E na minha autossugestão, entender que eu não sou doente, foi um estado momentâneo, me fez muito bem. E é legal que você não concorda com frase em frente ao espelho, né? Que as pessoas acham que a autossugestão é isso. Você falar na frente do espelho uma coisa, até você acreditar. Gente, se fosse assim, papagaio, até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Então daqui a pouco o papagaio tá saindo aí dando palestra. Na minha cabeça, você tem que acreditar de verdade naquilo. Você tem que transformar aquilo em algo que você acredita, né? Em frases bonitinhas, soltas, vazias. E o acreditar nulas. vem de onde? O acreditar vem de você abraçar e transformar aquilo não só numa palavra, mas numa emoção dentro de você. Em algo real. Que você olha e você fala, cara, de verdade, eu sinto, eu sou. E eu não quero falar isso quanto a alguma coisa negativa. Então eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa que tem o domínio de mim, num geral. Ah, mas você também passa por problemas? Claro. Quem dera... Perfeito, só foi Jesus. Mas são estados. Estados, sentimentos, emoções. É isso. É isso. Sua história com ansiedade. É isso aí. E aí, se quiser saber mais, O protocolo... vem pro nosso perfil que a gente comenta, a gente conversa. Boa. Beijo, beijo.